diabetes. Gente, sobre diabetes a gente já falou aqui no nosso programa várias vezes, mas é uma doença crônica, caracterizada pelo aumento dos níveis de açúcar no sangue, o que pode provocar danos em vários órgãos. E o nosso endocrinologista hoje é o Dr. Felipe Menezes. Ele está aqui para tirar todas as nossas dúvidas sobre esse tema. E é claro que você pode participar através do nosso WhatsApp, que a gente vai deixar aqui na telinha, tá? Então, se quiser fazer alguma pergunta, façam rapidinho aqui, porque o nosso tempo é bem curtinho, para a gente dar tempo, né, responder a pergunta de vocês, tá bom? Vamos embora. Olha, é um assunto muito importante, por isso que a gente às vezes bate na tecla. Obesidade, diabetes, são assuntos assim que a gente tem que estar o tempo todo, né, alertando a nossa população. Por isso que nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes e eu vou puxar um pouquinho sobre a obesidade, porque eu acho que tem um pouquinho a ver, né, doutor Felipe Menezes? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Maria, pelo convite novamente, estar participando aqui do programa. O diabetes, eu sempre falo assim, é uma doença que é super importante, porque ela é uma doença crônica e silenciosa. Só para você ver a importância, metade das pessoas não sabem que tem diabetes. É verdade. E é uma doença que esse açúcar alto no sangue vai inflamando os órgãos e você não percebe. Quando é no olho, pode causar retinopatia, que a gente chama cegueira devido ao diabetes. É a segunda maior causa de cegueira no mundo. Enquanto quando é no rim, a gente chama nefropatia diabética, que pode levar o paciente a perder os rins. Vocês veem também que é muito frequente que os pacientes diabéticos, eles começam a ter uma alteração na sensibilidade dos pés. Eles vão calçar o sapato, aí às vezes eles pisam numa pedra e eles não sentem. Não sente? E quando vê, Nossa. começa a surgir uma feridinha. E devido à diminuição da vascularização nessas partes, o paciente começa a ter com o tempo, uma perca da vascularização e começa a morrer o tecido. Por isso que às vezes o paciente diabético, o vascular, ele tem que amputar o dedinho, às vezes amputa o pé, às vezes amputa a perna, e ele vai amputando até as áreas que não está chegando sangue suficiente e que não dá para ser restaurada a circulação sanguínea. Então, o diabetes é uma doença super importante que, infelizmente, se ele não mata, ele leva a sequela de várias pessoas. Então, assim, eu sempre falo, abaixo dos 40 anos, o que mais mata é acidente de trânsito, é o jovem. Geralmente é aquele paciente jovem, que bebeu, tá andando de moto, de carro, bêbado, e tem um acidente e morre. Não é comum um jovem morrer abaixo dos 40. Exceto alguns casos que vocês... eu conheci algum que tem câncer, mas eu estou falando de estatística. A maior estatística é acidente de trânsito. É verdade. Depois dos 40 anos, o que mais mata é infarto e AVC. E o diabetes, junto com pressão alta, colesterol alto, junto com aumento da circunferência abdominal, isso tudo forma uma síndrome, que eu sempre falo, todo programa síndrome metabólica, que aumenta o risco de 3 a 4 vezes de o paciente ter um infarto e um AVC para quem não tem. Então, essa é a importância do diabetes. E assim, o que a gente pode dizer que é importante é sobre os sintomas, para você desconfiar. Se você foi no banheiro e começou a perceber umas formiguinhas no vaso, essas formiguinhas pode ser que seja açúcar na urina, que o paciente diabético, quando está muito alto, começa a eliminar, tem uma perca de glicose na urina, que a gente chama glicosúria. E também o paciente ele pode apresentar muita sede, se você tem muita sede, se você tem muita fome, se você começa a ter uma perca de peso, às vezes inexplicável, também pode ser o diabetes, que a gente diz que o diabetes é uma doença catabólica, que vai consumindo, o paciente fica bem consumindo. Os pacientes diabéticos percebem muito que quando quando o diabetes está muito alto, começa a perder muito peso, e depois, quando começam a usar insulina, eles começam a voltar a ganhar peso. Isso daí é porque você está melhorando da doença. Até hoje diz, doutor Felipe, eu tô adorando ser magra. Eu disse, tem que ser magra, mas saudável, não pode ser magra doente, não. Doente não dá, né, minha gente? Também ser magra, doente, é melhor ficar gordinha mesmo. Mas olha, qual que é o risco, né, de uma pessoa contrair a diabetes, tá com a diabetes? Porque a diabetes você pode nascer com ela, como você também pode contrair com o tempo, né? Exatamente. Antigamente, no paciente mais jovem, a doença mais frequente era o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, que muitas vezes a gente não sabe o motivo, às vezes até uma infecção viral. Você pegou uma gripe e simplesmente você começou a gerar anticorpos contra o seu pâncreas, contra células, sendo mais específico, contra as células beta-pancreáticas, que são as produtoras de insulina. Sim. E a gente não sabe, às vezes uma gripe você pegou e do nada você ativou esse mecanismo de autoimunidade que vai destruir seu pâncreas. Mas é uma diabetes que perdeu lugar. Hoje em dia, o diabetes tipo 2 está dominando todas as faixas etárias. Por quê?
Porque a população, como a gente sempre bate, começou a comer ruim. Eu gostei até uma foto, estava passando no Instagram, eu vi, passou uma foto de Nova York em 1950. Você via só indivíduos magros, ou seja, porque era outro estilo de vida, um estilo de vida mais saudável. Depois da industrialização, a Revolução Industrial, que todo mundo passou, então a gente começou a ter comida de forma mais acessível. Principalmente esses aplicativos de pedir comida, muito restaurante. Então as pessoas passaram a ter uma alimentação assim, não muito saudável. Então eu falo, quando você vai no supermercado, você vê uma ou duas prateleiras saudáveis, o resto tudinho é só besteira, só besteira, né? exatamente. Besteira, enlatados, coisa fácil de pegar. Exato. E a gente, nos Estados Unidos, é muito fácil as coisas, né? É. Você, olha, gente, você chega lá no mercado, tudo é muito prático. As pessoas lá já pegam tudo pronto, sabe? Para poder não perder tempo, eu acho. Mas eu acho isso assim. E teve uma coisa que eu me impressionei. Tá bem complicado isso Exato, teve uma coisa que eu me impressionei quando estava lá na Disney com a minha família, que lá tem pacientes, a gente chama os super obesos, Isso. com obesidade grau 3, que eles andam até com aqueles carrinhos para não se locomover no parque, porque eles se cansam. Não conseguem andar Exatamente, não conseguem andar muito tempo e se cansam. Então, eu sempre falo, obesidade não é mais questão, esteticamente, aquele bebê fofinho, aquela criança fofinha que é obesa. A gente tem que encarar como doença. Aí vocês vão dizer, sempre tem pessoas que vão dizer isso. Conheço pacientes que os exames estão todos normais e são gordinhos. Verdade, a gente chama os gordinhos metabolicamente saudáveis, que tem os exames todos bons. Mas até mesmo esses pacientes, com o tempo, se eles vierem a ganhar mais peso e com o tempo da obesidade, a tendência é eles não serem mais saudáveis e ter a alteração nos exames e com isso aumentar o risco deles de terem infarto e AVC. Então acho que a gente está numa geração que a gente busca a longevidade, ter um estilo de vida mais saudável e quanto mais a gente se cuidar nesse sentido de evitar, principalmente carboidrato, o grande veneno é carboidrato. Eu sempre bato, você tem que preferir ter uma dieta rica em verdura, proteína, ter cuidado com fruta, que o pessoal fala, sou super saudável, só como fruta, tudo. Mas as frutas, elas têm um açúcar, que a gente chama a frutose, que é o açúcar da fruta. Então, é fundamental que as pessoas não comam muita fruta também, porque senão você engorda. Que deu, cara, eu faço dieta e eu como uma penca de banana. Aí complica, né? Como uma banana, mas uma penca não dá, né, gente? Pois é. Vamos lá, coloca a pergunta aqui do nosso telespectador, depois eu faço outra pergunta aqui do doutor. Bora lá. Bom dia, minha filha tem diabetes, o que pode ter causado? Me chamo Karina de Mandacaru. Bom dia. Assim, eu não sei qual é a faixa etária da... É uma bebê, não é isso? É uma bebê? Pronto. Em relação a ela, provavelmente ela deve ter diabetes tipo 1. A gente, para dizer que tem diabetes tipo 1, a gente tem que dosar os anticorpos específicos que a gente dosa, mas não obrigatoriamente esses anticorpos eles têm que dar positivo, às vezes dão negativo. Quando é um diabetes tipo 1 que tem anticorpo positivo, a gente chama, por incrível que pareça, muita gente não sabe, diabetes tipo 1A. E quando tem anticorpo negativo, 1B. Então, assim, de qualquer forma, não vai mudar muito a diferença. O diabetes tipo 1, o tratamento é insulina, porque o pâncreas perde a função e aí tem que ocorrer substituição. Só para você ver, Marília, a importância, antigamente, quando não tinha insulina, 99%, eu digo, eles botam de livro 99%, mas é 100%. 100% dos pacientes com diabetes morriam. É verdade. Porque simplesmente não conseguiam colocar a glicose para dentro da célula. E qual a importância, doutor Filho, de botar essa glicose para dentro da célula? A gente, para fazer qualquer atividade diária, eu estou mexendo meu braço agora, eu estou andando, eu estou fazendo atividade física, eu estou correndo. Qualquer atividade, a gente precisa de uma molécula de energia, chamada de ATP, trifosfato de adenosina. E para produzir essa molécula de ATP, a gente precisa tirar essa glicose do sangue para ir para dentro da célula. Essa é a importância. Ou seja, se você não consegue produzir uma insulina em quantidade suficiente para colocar essa glicose para dentro da célula, para fazer essa molécula, pense como uma moeda de energia, aquela moeda de energia. Você não está produzindo aquela moeda de energia para você fazer todas as suas atividades, infelizmente você vem a óbito. Então, a insulina foi uma revolução para os pacientes diabéticos. Agora, tem muita gente tomando insulina, aí tomando aquelas, né? Não vou falar o nome não para não, né, generalizar aqui o bicho, né, fazer a propaganda do negócio. Exato. Mas tá todo mundo aí, né, tomando, querendo emagrecer. Enfim, quais são os riscos também, doutor?
para quem não tem diabetes, pode adquirir a diabetes tomando... Com certeza, eu pego vários Vamos falar insulina, né? Para não falar outras coisas. Pronto, eu pego vários pacientes em consultório que muitas vezes eles não estão sentindo nada e tem um exame que eu sempre falo na medicina que é o único exame que vê o passado. Eles ficam muito se importando, meus pacientes, eu entendo isso também, que é da glicose. Ah, doutor, fiz uma glicose, eu verifiquei o dedinho lá em uma coisa, no aparelhinho, deu tanto. Aquilo dali é apenas uma estimativa. Serve realmente se dá 400, 300, 200 e pouco. A gente pensa, tem probabilidade desse paciente ser diabético. Mas o melhor exame para a gente saber, que é o único exame da medicina que vê o passado, se chama hemoglobina glicada, que é a média da glicose do paciente dormindo, acordado, dos últimos 3 meses. Então, tem vários pacientes que chegam, não estão sentindo nada. Aí, quando chegam no meu consultório, eu peço a hemoglobina glicada, ele já tem nível para ser diabético ou ser pré-diabético. Pré-diabético até quanto, doutor? A gente considera o pré-diabético com hemoglobina glicada entre 5,7 até 6,4. E o diabético são 2 hemoglobinas glicadas acima de 6,5. Ou uma glicose alterada e uma glicada acima de 6,5. Ok, vamos lá, tem mais uma pergunta aqui. Dudinha, solta a pergunta, próxima. Bom dia, eu queria saber sobre o açúcar adoçante, qual o melhor deles? Eita, Kátia, eu também fico nessa dúvida, né? Às vezes eu fico, e agora? Boto açúcar, boto adoçante? E aí, doutor, açúcar ou adoçante? Com certeza para o diabético, o adoçante. Agora, existe um adoçante de baixa quilocaloria que ele simula muito o açúcar, que eu sempre também... Exatamente, o xilitol, que eu indico para os meus pacientes. E quem está fazendo dieta também, o xilitol. E é uma coisa impressionante, você não acha xilitol no mercado. É bem você vai procurar no mercado, eu não encontro. Geralmente você encontra algumas redes de manipulação e tal, mas xilitol eu sempre compro pela internet. Você tem alguma... E tem que ter cuidado porque muita gente falsifica o xilitol. Porque ele é um açúcar de baixa quilocaloria e tudo que você vê nesses aplicativos de comida é fitness. Cookie fitness, bolo fitness, tudo que é fitness é a base de xilitol. E ele é caro, porque ele é um açúcar de baixa quilocaloria e tem um sabor muito parecido com o açúcar normal. Né? Então, assim, ele, além de ser caro, aí é por isso que tudo que você vê ser fitness é mais caro no aplicativo, que é a base de xilitol. Exatamente. Eu acho que não tem importância nenhuma da gente falar, não, mas, ó, vamos falar sobre a Ozempic, né? Não tem problema nenhum. Vamos falar sobre essa Ozempic, semaglutida e outros mais, né? Medicamentos e tudo mais para emagrecimento. Muita gente fazendo aí, doutor, sem prescrição médica, faz de todo jeito e assim vai. Quais são os riscos dessas pessoas que estarem correndo, né, fazendo esse tipo de tratamento sozinhos? Isso é uma ótima pergunta, Marília, porque quando eu sempre falo até para os meus alunos que, assim, medicina não é receita de bolo. Por isso que eu acho que é difícil a gente chegar e botar robô para substituir o médico. Porque, às vezes, a gente tem que tomar decisões rápidas na medicina e para salvar até uma vida, que eu acho que isso daí não vai ser substituído, não. E, no caso, a gente tem que pensar que o paciente não é receitinha de bolo. Cada paciente tem sua característica própria. Por exemplo, tem paciente que é hipertenso. Então, paciente que é hipertenso, que já tem história de arritmia cardíaca, eu não vou fazer a sibutramina, porque a sibutramina é uma droga que pode causar arritmia cardíaca, pode elevar a pressão arterial. Então, a gente sempre tem que botar no custo-benefício. A não ser alguns casos que o paciente tem a pressão controlada, a gente pensa em utilizar a sibutramina para o paciente. Paciente que usa o topiramato, por exemplo, mas tem história de cálculo renal. É um paciente que é um formador de cálculo e só quem sabe a dor do cálculo renal nunca mais quer ter. Sou eu, viu, minha gente? Eu sei. É horrível, nunca mais eu quero ter, mas sempre vem esse infeliz. Mas, gente, olha, não queiram ter, é ruim mesmo, doutor. Exato. É o cálculo renal. Então quer dizer que essa medicação não é muito boa para quem tem. Não, no caso, o topiramato é a droga que eu evito quem tem cálculo renal. Ok. Mas se o paciente ele não tem história de cálculo renal, ele diz, doutor Felipe, eu tenho enxaqueca, eu não faço nenhum tratamento para prevenir enxaqueca, aí eu penso em associar o topiramato, que você vai inibir o apetite, que é um efeito adverso dele, e vai servir também para perder peso e para enxaqueca também, isso é para tudo. E o Ozempic hoje, realmente, que é a semaglutida, é a droga que a gente está tendo efetivamente maior perca de peso, junto com o liraglutida, que é o Saxenda, tá certo? A gente está tendo ótimos resultados nesses pacientes.
E a gente, Marília, está esperando esse ano de 2024, eu esperava ano passado, mas infelizmente ainda não chegou, novas drogas para perder peso. Que uma delas é a tesiparatida, que é uma droga que promete perder 20% do peso corpóreo, Muito bom. ser uma perda maior do que o Ozempic. E Mensal, com a vantagem. mais ou menos mensal seria, doutor Felipe? No caso é semanal, é igual ao Ozempic semanal, tá. Sendo que a diferença é que ele não causa aquele enjoo, o empachamento. Só quem já usou o Ozempic sabe. Aquele enjoo, aquele empachamento, porque o Ozempic diminui o esvaziamento do estômago e deixa o intestino lentificado. Então o paciente sente fica um pouco enjoo, eructação. Não é todo mundo, mas acontece com muita gente. E, no caso, essa nova droga promete não ter esse efeito. Porém, tudo tem um custo, né? A gente já está vendo que essa droga importada dos Estados Unidos vai vir já com está custo sendo dobro, né? Exatamente, está vindo com valor. Mas, assim, eu creio que com o tempo, né, vai tendo um barateamento dessas drogas e vai ser uma nova arma. Por quê? O paciente perdendo 20% do peso corpóreo e tendo condições de comprar essa droga, é até um meio de você ter a chance de não ter que fazer uma cirurgia bariátrica, que a gente utiliza como último recurso para o paciente que não tem uma falha na mudança do estilo de vida, quer fazer dieta, atividade e também nas medicações. Agora, o ruim é que ele não tem muita condição, né, doutor Felipe? Exatamente. Eu acho que, assim, obesidade é uma doença que mata, diabetes também. Eu acho que isso deveria ser um pouco mais disponível, né, para esse tipo de gente que tem obesidade, pelo menos isso. Porque, gente, não é brincadeira. Eu acho que teria que ser um pouco mais barato ou até, não sei, o governo disponibilizar para esse tipo de paciente, porque isso é saúde. Com certeza. É saúde. E o governo, eu acho que deveria ser. E eu acho que era importante o governo enxergar que, um exemplo, o governo já fez uma ótima medida, que foi o dapaglifosina, que é uma droga que é o famoso que o pessoal, vou citar o nome, o Forxiga, que o mecanismo é eliminar a glicose na urina e ele melhora também na questão da insuficiência cardíaca. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca é diabético e também ajuda a perder peso. Indiretamente, o Forxiga tem uma ajuda também na perca de peso. Então, a gente utiliza muito para controlar o diabetes, melhorar a insuficiência cardíaca e o governo já está patrocinando. No futuro, eu acho que era uma medida boa do governo implementar essas novas drogas na rede do SUS, porque pense, se você evita um paciente ter obesidade, você evita, reduz ele ter um infarto, ter um AVC, e é mau gasto para os cofres públicos para você ter uma manutenção desses pacientes. É verdade. Porque a gente precisa de mais pessoas trabalhando na parte ativa. Quando a gente tem uma pessoa que é sequelada de diabetes, perdeu o pé, aí já é um paciente que muitas vezes se aposenta pelo INSS, quando ele perde a visão, entendeu? Perde a capacidade laborativa. Muitos se aposentam por invalidez. Exatamente. Né? Então, é um paciente que perde a produtividade e cada vez mais a gente percebe que a população está envelhecendo à base da pirâmide e está tendo poucos jovens para sustentar essa pirâmide etária. Que eu não sei como é que no futuro vai ser se sustentar essa equação, mas vai ter que arranjar um jeito. É verdade. Vamos lá, eu queria só fazer uma pergunta sobre a diabetes gestacional, antes da gente colocar a pergunta aqui no nosso telespectador. Bem rapidinho, doutor. Tem muitas gravidinhas aí que tem, né, diabetes gestacional. Explica um pouquinho sobre isso. Vamos lá. A gestante, eu sempre falo, a mulher, quando está gestante, ela passa por várias mudanças hormonais. É uma paciente que geralmente ela ganha mais peso. É uma paciente que até a brincadeira, o desejo de gestante tem que ser feito. Então, muitas vezes come muito carboidrato, muita besteira. E quanto mais a gestante ela ganha peso, ela já tem uma propensão também dessa mudança hormonal de ter uma resistência insulínica, que a gente chama. Então tem uma tendência a diabetes. Se ela ganha peso, ela não faz a dieta, aí muitas vezes ela adquire o diabetes gestacional. E qual é o problema do diabetes gestacional? Porque tem risco de ela formar muito líquido amniótico, que a gente chama polidrâmino, quando tem muito líquido, e de ter risco de o bebê ter risco de aborto, risco do bebê nascer prematuro. Então, é fundamental a gestante que tem diabetes gestacional fazer acompanhamento tanto com obstetra quanto com endocrinologista. Eu sempre falo, sou super parceiro de todas as ginecologistas, gosto muito quando vocês mandam paciente para mim, pode mandar. Paciente gestante é ótimo de ficar acompanhando, porque tem que ser um acompanhamento conjunto. E não só da diabetes gestacional, tem que ver a tireoide na gestante. Porque o paciente gestante que tem hipotireoidismo também leva o risco de o feto não ter um coeficiente intelectual que deveria ter,
Por isso que chama até de cretinismo, o hipotireoidismo. Ah, o paciente é cretino, antigamente dizia isso, né? Cretinismo, esse termo. Porque o paciente, a tireoide é fundamental, porque ela é que controla o nosso metabolismo. Só para você ver a importância, quando você está gordinho, por isso que eu sempre investigo a tireoide, 50%, se você não produz o hormônio da tireoide, 50% do seu metabolismo basal é perdido e você tem uma tendência a engordar. Então, todos os pacientes que entram no meu consultório com investigação de obesidade, eu peço a dosagem do hormônio tireoidiano. E outra coisa que tem que dizer que é importante também sobre o hipotireoidismo. Se você tem um pai, um avô que tem Alzheimer, se você tem depressão, eu não estou dizendo que tudo é causa da tireoide, mas é fundamental entrar no protocolo do médico, dosar o hormônio tireoidiano, porque uma das causas de Alzheimer e uma das causas de depressão, que é o mal do século, é o hormônio tireoidiano quando está em níveis baixos. Se você excluiu, aí sim, eu acho que é importante, com certeza fundamental você estar acompanhando com o seu psiquiatra e junto com o seu endócrino, a gente faz esse acompanhamento conjunto com ele. Maravilha. Bora lá, Dudinha, agora solta as perguntas aí, uma atrás da outra, pra gente fazer rapidinho. Bom dia, gostaria de saber se uma fome repentina junto com um tremor interno pode ser um sintoma da diabetes. É a Márcia do Alto do Céu. Opa, bom dia, Márcia. Eu agradeço muito a pergunta, uma pergunta muito boa. Márcia, assim, geralmente, como eu falei, a fome em excesso pode ser um indício de que o paciente tem diabetes. Mas eu só posso dizer, é que nem quando, a mesma coisa do hipotireoidismo. Doutor, eu tô gordinho, é por causa do hipotireoidismo. Mulher que diz assim, eu tô com as unhas quebradiças, eu tô com queda de cabelo. Mas assim, é muito frequente em mulher. Eu só posso dizer depois que eu dosar laboratoriamente. Eu sempre falo, endocrinologia é uma especialidade que depende muito do laboratório. Eu vou escutar todas as suas queixas e eu vou tentando juntar todas para formar o meu pensamento sobre uma doença. Mas eu só posso dizer se você tem ou não tem depois que você dosar a sua glicose, dosar a sua hemoglobina glicada, dosar seu hormônio tireoidiano. Isso tudo a gente faz em consultório. Por isso que é importante você procurar o seu endocrinologista para fazer esse acompanhamento com você, para a gente excluir todas as causas de doença que pode estar ocasionando. Com certeza. Bora para a próxima pergunta? Bora lá, Dudinha. Bom dia, diabético pode tomar cerveja? Lidiane, lá de Vazia Nova. Ótima pergunta, mas essa pergunta era melhor antes do Réveillon, viu? Pode tomar cerveja sim, vinho, pode tomar, não tem problema, só tem que ter cuidado no excesso, né? Eu sempre falo que na vida vale para tudo, tudo que é em excesso é veneno. Então uma cervejinha de leve, exato, né? de leve, porque quanto o álcool, a gente sabe que tem risco de hipoglicemia. Se ele tomar muita cerveja, ele tem risco, o uísque, ou o que for, o champanhe, tem risco de ter hipoglicemia. Então tem que beber com moderação. Maravilha. Próxima pergunta. Vamos colocar uma próxima pergunta aqui. Você que está em casa, obrigada aí, viu? Pelas perguntas, por você estar participando aqui junto conosco do nosso programa. É muito importante que a gente está aqui, né? Sempre debatendo sobre esses assuntos, porque a diabetes mata, a obesidade mata. Então a gente tem que estar ajudando você que está em casa, né? A melhorar um estilo de vida mais saudável, né, doutor? Exato. Porque hoje em dia existe comidas saudáveis. Basta as pessoas quererem, né, ter o acesso mais fácil, claro. Porque tem gente que faz assim, não vou almoçar não, porque daqui a pouco eu como ali uma coxinha, ou um sanduíche, um pastel, e não sabe o mal que está trazendo para você. É muito perigoso. Bora colocar mais uma pergunta aqui? Simbora. Olha só, xícara de açúcar, hein? Jesus. Bom dia, gostaria de saber qual o horário específico para realizar a glicemia. De jejum ou à noite? É o Clóvis Campos dos Bancários. Isso é uma ótima pergunta, Clóvis, viu? Que os meus pacientes têm dúvida também. Eu pego vários pacientes meus, principalmente que hoje em dia o mais frequente é o diabetes tipo 2. Doutor Felipe, eu tenho um aparelhinho, eu verifiquei, a minha glicose deu um pouquinho mais elevada, eu estou tomando remédio, isso me deixa preocupado e tal. Não precisa, o paciente diabético tipo 2 não precisa ficar fazendo direto a glicemia. Claro, se tiver acima de 300, é interessante de ir para a urgência do hospital para baixar essa glicemia. Mas a maioria das vezes o diabetes tipo 2 não precisa ficar verificando, só quem usa insulina. Porque, como eu falei, se lembra, o principal exame para o diabetes tipo 2 é o exame que vê o passado, que é a hemoglobina glicada, que vê a média. Porque assim, quando a gente tem uma raiva, vocês vão perceber muito. Doutor Felipe, quando eu tive uma raiva, o meu diabetes ocasionou. Até pergunta assim, é verdade que uma raiva pode provocar diabetes? Ela não provoca diabetes, mas piora, porque libera hormônios que a gente chama de contrarreguladores da insulina,
que é a adrenalina. Quando você tem raiva, tem um estresse, você está fugindo, você libera a adrenalina, libera o cortisol, e isso tudo vai aumentar a glicemia, porque eles agem de forma contrária à insulina, que é colocar a glicose para o meio intracelular. Então, por causa disso, doutor Felipe, é verdade que quando eu tenho uma raiva, altera. Quando eu tenho Covid, que inflama muito, não é inflamatório, altera, tudo verdade. Mas, então, é fundamental que você não se atenha muito a ficar verificando o dedinho. Só se você for um paciente que é diabetes tipo 1, ou só de vez em quando, para você dar uma olhadinha se o seu diabetes está, mesmo usando a medicação, está dando 300, 400, aí você tem que ir para o hospital primeiro para baixar e depois procurar o seu endocrinologista para ele ajustar a medicação que você está fazendo uso. Maravilha. Doutor Felipe, muito obrigado por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Tem um ano assim bem abençoado, bem maravilhoso, obrigado. Você e sua família, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço novamente, Marília. Eu queria deixar só o meu Instagram e o contato de marcação. Sim. O Instagram já está na tela. Sim. Só o contato de marcação de consulta. É 99166-1602. Falar com o Clóvis, tá certo? E estou aqui à disposição para a gente falar novamente mais temas super interessantes do seu programa. É só me chamar. Arrasou. Muito bom, doutor Felipe, é maravilhoso. Super indico, viu, minha gente? E recomendo. Também é meu médico, eu vou para ele. Então, eu já estou dando as recomendações. Ele é maravilhoso. Com certeza vai cuidar muito bem da sua saúde, viu? Mas a gente vai um pequeno intervalo e eu volto já já. Não sai daí, não.